dar o sinal. Bom dia, professores, os que estão aqui no IMPA e todos os outros que estão nos assistindo de todas as regiões do nosso país. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa de janeiro de 2020, com uma pequena novidade / alteração, que, no lugar da sessão de perguntas e respostas, nós vamos ter uma palestra interessantíssima do professor Diego Liban, que acaba de concluir seu doutorado na Áustria e que vai mostrar uma coisa espetacular, que é a ligação do nosso GeoGebra, já bastante conhecido, com a impressora 3D. As escolas diversas já estão adquirindo esse equipamento. Ano passado, inclusive, eu estive visitando o Instituto Federal de Campos dos Goytacazes e percebi com agradável surpresa que no laboratório de matemática dos alunos já havia uma impressora 3D. Então, como criar objetos, jogos e conseguir imprimi-los, né, é uma atividade que, a partir, né, de hoje, vai ser cada vez mais desenvolvida e diversificada. Aproveitem, então, a palestra do professor Diego. Ok. Bom dia, gente. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia ao pessoal que está acompanhando à distância. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao professor Eduardo Wagner pela oportunidade do espaço aí de dividir e compartilhar um pouquinho do meu trabalho recentemente finalizado. Eu, como o professor anunciou, eu fiz o meu doutorado na Áustria com o grupo do GeoGebra e acabou culminando com essas propostas com impressão 3D. Então, hoje eu vou contar um pouquinho dessa experiência, mais com a impressão 3D, e no final eu vou reservar a segunda metade para a gente fazer um experimento prático em conjunto, porque a gente não tem muito tempo, e mostrar para vocês na prática como é que o GeoGebra conversa com o recurso de impressão 3D. Ok? Então, para começar, bom, eu sou o Diego, sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. Eu trabalho com formação de professores também, tem 10 anos, no Instituto e antes em outras universidades. E também atuo com alunos do ensino médio. Então, isso me alimenta muito para essas atividades que eu venho desenvolvendo há algum tempo. Tá? Inclusive, foi parte do meu trabalho. Aqui, para ilustrar para vocês, já de início, dá para dar uma ideia do porquê o meu interesse de geometria dinâmica com impressão 3D. O GeoGebra ele não por natureza, um software de modelagem 3D. Eu vou falar um pouco mais disso no finalzinho. Ele é um software de ensino, de matemática e, bom, outras ciências também, mas sobretudo matemática, e se inicia com a ideia de geometria dinâmica, né? O que eu estou propondo é fazer essa costura da geometria dinâmica com a impressão 3D. Então, aqui dá para dar uma ideia para vocês do porquê disso, porque o aspecto dinâmico te permite essa variabilidade, enquanto que a impressão final te materializa como um produto único e quase que exclusivo, né? Se você considerar a infinidade de pontos e possibilidades. Bom, como é que isso se alinha à BNCC? Tem alguns recortes aí, mas eu só vou destacar alguns aspectos. Ela já traz para a gente a importância da inserção das tecnologias digitais para modelar e resolver problemas. Então, isso é um aspecto que está registrado lá na BNCC do ensino fundamental. E também, né, o uso de softwares de geometria dinâmica. Isso já está incorporado também na BNCC. Se a gente for olhar para o ensino médio, algumas coisas que são destacadas é a importância de se ter diferentes registros de representação, né? E aí ele traz o registro algébrico, o geométrico, o estatístico, o computacional, entre outras, tá? Para oferecer para o aluno uma completude, né, do entendimento do objeto que está sendo trabalhado. Um outro aspecto é o pensamento criativo. Tá? Eu acabei não ressaltando, mas uma das minhas premissas básicas
cada vez mais apresentar a matemática como um exercício criativo, né? Vocês viram no título, eu só não ressaltei, mas é como que a gente pode pensar abordagens que dê ao aluno um caráter mais de autoral, né, e criativo. Então, isso é uma premissa muito forte no meu trabalho também. E a BNCC traz isso, ela reforça isso, né, como a gente pode propor ações que valorize o pensamento criativo do aluno. E um último aspecto que eu destaquei é o trabalho com projetos, né? A gente sabe da dificuldade que é conciliar isso, às vezes, com uma carga horária que a gente tem, que já é bastante extensa, mas, né, tentar fazer cada um, na medida do possível, dentro das suas possibilidades e condições, acho que é válido. Ontem a gente conversou aqui com o professor Neab sobre oficinas, né? Então, ter isso presente acho que é legal. Um pouquinho da motivação para esse trabalho tem muito a ver com a realidade brasileira, né? Sobretudo, durante o meu doutorado, eu estive visitando, em 2017, o Festival da Matemática, que é um movimento que está se popularizando e disseminando cada vez mais forte, né? No Sul, a gente já fez algumas edições depois do... O Eduardo está lá até com a camiseta do Festival da Matemática, aluno lá na Federal do Rio Grande do Sul, está fazendo um doutorado aqui. A gente fez algumas edições de festival também lá no Sul. Mas também essa ação ela não é isolada do Brasil, representa um movimento que é mundial, né? E eu circulei por alguns museus e estive observando como as crianças interagem, né, com o aspecto físico, mas também com o digital, né? Como é que está se dando essa transição. Somado a isso, eu quero ressaltar uma ação aqui do INPA, da UBMEP, em estender o programa da UBMEP para alunos de 4º e 5º anos, vocês devem saber disso já, com essa plataforma de quebra-cabeça, né? Então, eles querem propor isso para crianças menores com um aspecto mais lúdico. E eu tive a felicidade de conhecer as coordenadoras desse programa, a Niura e a Carmen, que são professoras da Universidade de Minas Gerais, e a gente trocou algumas ideias e figurinhas sobre isso. E aí a gente vem pensando em como tornar isso um material mais interativo também para aqueles que visitam a plataforma. Tá? Então, também tem algumas colaborações com o Museu de Matemática de Nova York, né, que já usa alguns desses materiais que estão sendo desenvolvidos, e por aí vai. Aí aqui eu só resgatei alguns outros exemplos de museus que trazem recursos físicos e digitais. Tem o Museu do Escher, em Amsterdã, em Den Haag, na verdade, que é vizinha a Amsterdã. Um museu da Itália que traz muitos... era uma exibição, na verdade, com materiais do Arquimedes, bastante recursos físicos, tá? Mas só para ilustrar para vocês um pouquinho. Particularmente sobre esse mecanismo que está no canto direito de vocês, inferior direito, me inspirou muito por um material que vocês vão ver agora, que foi uma das minhas motivações para, né, trazer materiais didáticos para a sala de aula, né, mas numa estrutura menor, assim, porque a gente não tem como carregar, né, aquele objeto que vocês tinham lá, aquela ampulheta, ela era mais ou menos desse tamanho e é inviável de trabalhar com isso, né? O que esse material traz aqui? Quem é que reconhece isso? Vocês conhecem? Isso lembra vocês alguma identidade? Oi? A equivalência do cilindro, né, com a esfera e o cone, né? Então, quer dizer, a gente tem uma possibilidade de fazer essa abordagem com o recurso dinâmico, e aí tem alguns materiais que mostram isso, e são interativos, mas também tem uma possibilidade de ao levar o material físico, de mostrar empiricamente essa equivalência, né? Então, a minha ideia é fazer como uma ampulheta com sal ou areia. Só não fui ainda conseguir cobrir com acrílico, mas está em processo. Mas é só como uma alternativa de oferecer uma outra visão do mesmo objeto, tá? Eu comentava com vocês que isso é parte do meu doutorado. O primeiro trabalho primeira metade do meu doutorado, ele tem a ver com mecanismos. Então, era uma proposta que eu tinha com os meus alunos lá do Instituto Federal de representar as máquinas do Da Vinci, físico e digitalmente, tá? E isso acabou se convertendo, isso eu fiz de 2011 até 2015, e acabou se convertendo como parte do meu estudo com futuros professores. E aí eu propus
como parte do meu trabalho, que eles representassem gangorras, né? Então, cada um modelava sua gangorra fisicamente e aí tinha que representar digitalmente a mesma gangorra que modelado fisicamente anteriormente. E aí eu estava observando, né, que competências ou que habilidades ou conhecimentos matemáticos estavam envolvidos por trás desse processo. Tá? E aí isso foi se transformando em algumas ideias de cada vez mais trazer a componente de ludicidade para a sala de aula. Então, aqui vocês têm um exemplo do que eles chamam de espiral de Baravel. E aí, de novo, né, a opção de você ter o recurso dinâmico para representações múltiplas e escolher uma que você goste mais para imprimir e ter como um objeto exclusivo. Tá? Isso aqui é resultado de uma experiência que eu tive a felicidade de participar no Canadá. Eu tive um convite durante o meu doutorado para voluntariar numa escola de ensino fundamental e médio, que não é o meu público corrente, o fundamental, né? Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com eles lá. E aqui vocês têm alguns trabalhos que eu desenvolvi. Quando eu cheguei nessa escola, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o logotipo da escola, que até me lembrou muito o logotipo do Instituto Federal, né? E isso me ocorreu de modelar no formato de jogo. Vocês devem conhecer o jogo, aquele 15, né? Que vocês vão movendo as pecinhas, é um quebra-cabeça, só de deslizar. E aí eu usei o logotipo da escola para modelar esse jogo. Deixei disponível na plataforma do GeoGebra. E as crianças adoraram, elas começavam a brincar e tal. E aí eu entendi que tinha uma oportunidade ali de fazer esse trabalho, de replicar esse trabalho com as crianças também. Então, o que eu propus para eles? De fazer o quebra-cabeça, eu perguntei se eles tinham interesse, fazer o quebra-cabeça com a imagem, a face dele. Então, a gente tirou foto, recortou, e eles fizeram cada um o seu quebra-cabeça, né, nesse espírito de jogo. E aí eu observei que muitas coisas apareceram, né? Construções geométricas, geometria analítica, linguagem de programação, num nível muito básico, tá? Eram crianças de 10 anos. E uma surpresa muito gratificante que eu tive, até MMC apareceu nessa atividade, que eu não programava, não esperava, mas apareceu no final. Tá? Então, os conhecimentos matemáticos eles apareceram como natural, assim, como parte do processo. Ok? Outra coisa que foi importante durante essa passagem por essa escola foi minha observação de como as crianças gostavam de transformar os trabalhos, né, que eram propostos. Ou seja, eles começaram jogando. Para mim era uma premissa também muito importante, que eles jogassem primeiro, se identificassem com o jogo, para depois, então, passar a modelar esse jogo. Mas quando eu dava a eles a oportunidade de modelar o jogo, eles queriam fazer alguma coisa diferente, que fosse mais autoral. E isso tem um valor pedagógico e didático muito rico. Né? Então, se vocês observarem, esse é um jogo que chama Blocos. São com as peças do Tetris, as clássicas. Mas, aqui é o trabalho de uma das alunas. Se vocês olharem, tem peças que estão ali que não são originais do jogo. Né? Então, quer dizer, a aluna criou peças novas. E isso me deu um estalo. Né? Poxa, isso é bom. Né? Eles estão criando em cima desse processo. Outra coisa que é interessante nessa atividade, se vocês repararem, tem as identificações dos pontos diferentes. Né? Vocês imaginam alguma razão para isso? Por que nós temos losango e círculos nas pecinhas? Alguém fez um movimento ali? Qual seria a rotação que te sugere que seja a rotação? O círculo, né? Então, eles usaram a ideia da codificação, olha que barato, né? Para representar o movimento de rotação, porque as peças elas são transladáveis, né? E também rotacionáveis, e eles usaram esses códigos para esses movimentos. Okay? Isso foi muito natural deles, tá? Uma outra atividade que eu fiz com os alunos um pouco maiores nessa escola foi com esse jogo aqui, e aí se inicia o trabalho com a impressão 3D. O jogo se chama Quarto, não vou entrar em detalhes do jogo, mas ele tem o princípio do jogo da velha, tá? Só que ele tem mais características, né? Não é só o X e o círculo, ele vai ter 4 características. E eu propus para eles que modelassem esse jogo, né, na plataforma digital. E nesse período em que eles estavam trabalhando no processo de modelagem, a gente teve a possibilidade de alugar uma impressora 3D.
E quando eles souberam disso, que a gente alugaria impressora 3D, eles migraram da programação, da modelagem do jogo, para a modelagem geométrica das peças. E aí foi outra percepção de que eles também, um outro grupo de alunos, mas também queriam transformar, eles não queriam fazer o mesmo do jogo original. Então, o jogo original ele tem peças circulares e quadrangulares, e um deles pediu se podia fazer com triângulos em vez de quadrado. Eu disse, ok, né? A forma fica a critério de vocês. Só que o que aconteceu, que foi muito interessante, foi que eles tinham que achar um centro da figura, né? E no quadrado, isso é mais razoável, né? Pega o ponto médio de dois vértices opostos, você tem o centro. Para o triângulo equilátero, já não era tão imediato. Mas eles não desistiram, ou seja, eles preferiram continuar com o desafio que eles mesmos se propuseram, né? Para levar o desafio que era deles mesmos até o fim. Tá? E no fim a gente conseguiu chegar nesse formato do jogo. E isso, mais uma vez, me inspirou, né, a pensar na ideia de jogos, como a gente pode adaptar jogos como potencial didático, assim, né, como recurso pedagógico. E aí, né, quando eu voltei para a Áustria, discutindo com um grupo de pesquisa, com colegas, a gente resolveu modelar esse jogo, que é o SET. Tá? É um jogo também de lógica, que envolve a construção de conjuntos, a identificação de conjuntos de cartas embaralhadas na mesa. E eu experimentei muito esse jogo com alunos da UBMAP, na época que eu trabalhava com orientação de iniciação científica, e eles gostavam muito. E eu disse, bom, inspirado pelo primeiro lá, disse, acho que dá para fazer alguma coisa com esse jogo também, né? Como é que dá para adaptar esse jogo para o 3D. Então, você tem que começar a pensar em características, né, que nas cartas não são tão facilmente levadas para o 3D, porque se você olhar nas cartas, uma das características, por exemplo, é que as cartas podem ter uma, duas ou três figuras. Né? Isso, para imprimir, ficava um pouco mais complicado. Qual foi a solução que a gente encontrou? Fazer diferentes alturas. Então, essa solução ela já implica num trabalho de visualização e representação espacial que vai favorecer também, né, essa abordagem e essa possibilidade de trabalhar. Né, é muito interessante ver o pessoal jogando, porque ele tem que, às vezes, mover um pouco o corpo para ver se as peças são compatíveis ou não. Eu fiquei muito contente, esse jogo aqui não é meu, né, eu encontrei aqui no IMPA, tinha um pessoal jogando na sala do café ali, e eu disse, opa, vou pegar emprestado para mostrar para o pessoal. Mas geralmente o pessoal gosta muito. Tá? Bom, feito isso, aí eu comecei a pensar em atividades que pudessem ser incorporadas com esse viés da impressão 3D. Tá bom? Antes de eu continuar aqui, eu queria perguntar para vocês, quem é que... Bom, presumo que todos conhecem o GeoGebra, sim? Porque a gente já trabalhou, né, em 2 encontros, que eu fiquei muito contente de ver, na estatística, nas construções geométricas. Mas a minha pergunta é, o recurso espacial do GeoGebra, quem já trabalhou? GeoGebra 3D. Não de impressora, só o recurso de 3D do GeoGebra. São poucos ainda, né? Pois então, o recurso de 3D, de representação em 3D do GeoGebra, ele é de 2015. Tá? O que é novo, que é mais recente, de 1 ano para cá, e foi parte do meu trabalho, é como incorporar esse recurso para impressão 3D. Tá? Eu pergunto isso porque tem sido um esforço, né, de a gente divulgar e disseminar um pouco o recurso como prática. Né? Pode até esquecer a impressão 3D, mas experimenta, né, trabalhar um pouquinho com o recurso 3D, porque também é um recurso muito rico. Tá? Então, voltando. Eu comentava com vocês que eu comecei a pensar em práticas que pudessem incorporar, né, a impressão 3D. E aí uma delas, que me ocorreu também a partir de algumas visitas a espaços lúdicos e eventos, é como dividir um cubo em partes iguais. E se vocês repararem, eu coloquei partes iguais entre aspas, porque eu estou me referindo a volume e a área. Tá? Então, a minha proposta aí é pensar em soluções que representem as partes iguais de um cubo. Essa talvez seja uma das clássicas, né? Mas o que é legal de explorar isso combinado com a geometria dinâmica é ver como essas peças elas podem ser identificadas de maneiras diferentes. Né? Então, aqui eu gero as mesmas 3 peças, mas por rotações diferentes. Então, o recurso dinâmico ele te dá essa possibilidade de simulação e de interpretação diferente, né? ou talvez mais explícito do que você manipular fisicamente. Tá? Uma outra solução que apareceu, e essa me foi trazida por uma
professora pesquisadora de Israel, ela me comentava que um aluno dela, num trabalho de dividir o quadrado em partes iguais, o menino teve a seguinte ideia. Ele queria dividir um quadrado em partes iguais, ele dividiu em 4 quadrados aqui. E aí o que ele fez foi fazer um outro quadrado aqui no meio. Ele apagou isso aqui. E fez um X. Então, quer dizer, o que faltou aqui? Só apagar essas partezinhas aqui. Opa, acho que eu peguei errado. Não, tá certo, né? E aí, ele chegou na solução. Eu fiquei muito contente em ver essa solução e incorporei, né, ao trabalho, só adaptei para o cubo fazendo a extrusão. Ok? Uma outra coisa interessante nesse processo é como essas construções acabam participando de um processo colaborativo. A primeira vez que eu apresentei esse material que eu publiquei na plataforma, porque uma coisa que eu não disse é que a plataforma do GeoGebra ela é aberta, né? Então você pode subir materiais e baixar materiais livremente. E a primeira vez que eu fiz isso, com essa coletânea de soluções dos cubos, no dia seguinte apareceu uma solução de um professor da Espanha, que era essa aqui, né, que trabalhava com superfícies regradas. Então, muito completinho, assim, inclusive usando recursos do GeoGebra que eu não conhecia. E aí eu fui lá, baixei a solução dele, Juan Manuel, me fugiu o nome agora, mas tem o link depois para o trabalho dele também, os créditos. Tinha um recurso de opacidade ali que eu propriamente não conhecia muito, e eu comecei a explorar e investigar, e acabou sendo útil para mim depois. Né? Então, isso é muito rico, né? Você poder olhar para trabalhos de colegas assim, e ter ideias a partir disso. Nesse processo colaborativo também, a gente acaba transformando soluções. Né? Então, uma solução clássica que vocês devem conhecer é como dividir um cubo em 6 pirâmides, né? Que é a primeira que você vê lá em cima em verde. Se você juntar 2 dessas pirâmides, você tem o amarelo ali, que representa 1/3 do cubo. Depois, juntando 3 dessas pirâmides, você tem metade de um cubo. E aí, o que eu fiz foi pegar essas metades de cubos, você tem aqui, e eu resolvi dividir na metade. E aí você acaba tendo um novo quebra-cabeça com 4 peças, e que, por incrível que pareça, não é mais tão trivial assim. Eu experimentei isso com algumas crianças, e foi um exercício assim, de se dar conta que você tinha que colocar 2 a 2 com as faces paralelas, e por aí vai. Então, você vai transformando soluções, né, e criando a partir disso. E aí, aqui tem um repositório de ideias que eu coletei de diferentes lugares. Tem essa que é de um artista holandês, essa com laranja e cinza, ou azul e cinza, no formato impresso, que é essa aqui. Então, aqui vocês têm até um elemento surpresa, né? Não é, para quem brinca pela primeira vez com esse objeto, não se dá conta de imediato, né, como que a gente separa. Então, acaba sendo até um quebra-cabeça também. Soluções que eu peguei de jogos, soluções que eu encontrei na rede, tá? A amarela com verde lá de cima, eu encontrei pronta na rede. Ela não foi modelada no GeoGebra, tem que dizer. Essa aqui eu encontrei num evento também, como dividir em 12 partes iguais, é bastante curiosa. Tá? Então, vocês têm aqui 12 peças iguais, baseada nos poliminós e por aí vai. E aí, uma solução que eu também encontrei na rede, que acho que no ano passado, ano retrasado, meio que popularizou, viralizou, é essa aqui. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse objeto, mas ela é uma solução que, na verdade, não responde à pergunta que eu propunha, né, de como dividir o cubo em partes iguais, com mesma área e mesmo volume. Por quê? Essa solução, ela esconde umas cavidades dentro dela, que com o recurso físico a gente não é capaz de perceber. Né?
E aí, outra vez, o recurso dinâmico, ele te dá essa opção de você explorar com a realidade aumentada, né, e o GeoGebra também se encaminha nessa direção, de olhar para dentro da peça. Tá? Então, vocês vão ver agora como é que são essas cavidades no interior da peça. Tá? Essa peça é bastante interessante, porque ela é de alguma maneira estável aqui, né? Mas eu jogo ela para cima assim e eu deixo como desafio para quem quiser depois tentar montar. Não é tão trivial. Tá? É um exercício de coordenação mais que tudo, tá? Mas é interessante. Uma alternativa também de visualizar essas cavidades seria olhar para as seções planas, né? Transversais. E aí vocês enxergam ali, né, que tem os espaços vazios, os espaços em branco. E eu acho que não é difícil fazer uma identificação disso com nossa vida prática, né? Essa leitura por seções transversais, ela aparece, né, na neurociência, né, na topologia e por aí vai. Então, trabalhar isso com o aluno é importante, né? Você permitir essa possibilidade de representação espacial, de compreensão espacial com diferentes leituras e representações é fundamental. Tá? E aqui, já quase terminando, é uma oficina que eu desenvolvi com crianças de 12 anos, isso foi na Alemanha, e eu estava meio influenciado por um artigo muito recente que fala sobre como fazer o empacotamento espacial, né? Esse objeto que vocês têm à direita aqui se chama escutoide, né? Um modelo de representar as células epiteliais e, de alguma maneira, ela representa esse empacotamento em 3D. Tá? Então, baseado nisso, eu procurei linkar com essa atividade dos cubos e eu levei aquele objeto lá de cima, que é a mesma peça que eu desenhei anteriormente, e mostrei nessa disposição para eles e perguntei, vocês acham que isso seria possível de cobrir todo o espaço? Eles pensaram um pouquinho e alguém disse, né? Acho que sim, porque se a gente juntar pelos cantos, você consegue formar cubos, e aí já estava implícito na resposta dele que o cubo por si só era uma célula, né, para cobrir o espaço todo. Aqui, em algum momento do processo, eu identifiquei que um aluno tinha desenhado uma solução original, diferente. Eu convidei ele para ir para o GeoGebra e fazer o modelo. Tá? E aí nasceu essa peça que vocês têm aqui, que é a solução de um aluno de 12 anos. Tá bom? Para terminar, nessa atividade dos cubos, eu acho que é importante a gente valorizar o aspecto das perguntas. Isso já foi discutido aqui, né, como Sônia Rabi e antes também. Mas que perguntas a gente poderia fazer nessas atividades com cubos e divisão de cubos, né, em partes iguais? Até agora, todas as soluções que eu apresentei anteriormente, elas tinham peças congruentes. E aí, sendo congruentes, naturalmente, né, mesmo volume, mesma área. A minha pergunta é, será que só peças congruentes resolvem esse problema? O que vocês acham? Aqui eu dou uma pista, né, que é a seguinte, né, eu pensei numa solução que é dividir um cubo em 7 partes, de maneira que o miolo, o centro, fosse um cubo e as outras 6 troncos, né, de pirâmides. Mas o que acontece? Se vocês olharem para o primeiro modelo da esquerda, a gente tem as superfícies de todas elas iguais, mas diferentes volumes. Então não resolve, não responde ao nosso problema, ok? Do lado direito, eu consegui corrigir e ajustar isso, né? E fiz o quê? Modelei de maneira que todas elas tivessem o mesmo volume. Ótimo. Mas aí eu perdi a mesma área. E aí? Será que a gente consegue corrigir isso para ter peças com o mesmo volume e mesma área? Algum palpite? Pois eu vou deixar em aberto para vocês pensarem nisso, ok? Quem modelar essa solução e quiser me mandar, eu vou ficar muito feliz de imprimir e mandar para vocês, tá? A peça, o cubo, e também publicar na plataforma. Não só essa solução, mas qualquer outra, tá? Se vocês tiverem alguma ideia legal de como dividir um cubo em partes iguais, me mandem. Eu mando para vocês, eu imprimo, se vocês não tiverem condições de imprimir, mando para vocês e aí publico lá na plataforma. Aqui é, de fato, o último
slide da atividade dos cubos e geral também, só para explicar rapidinho como é que é a diferença de um software de modelagem geométrica, de fato, né, que eles chamam CAD softwares, e um software de geometria dinâmica. Né? Existem muitos recursos, como eu disse no início, o GeoGebra não é um software por natureza de modelagem 3D, ele é um software de ensino, e essa para mim era uma premissa fundamental. Né? Para mim era mais natural você incorporar o recurso de impressão 3D para um software que já é popular entre professores, do que ensinar, né, de preparar professores para um outro recurso, um novo recurso, que às vezes é muito sofisticado. Mas, para isso, eu também tive em contato com outros softwares, em particular o Tinkercad, que eu recomendo, porque ele é muito intuitivo, muito simples. As crianças gostam muito de trabalhar com ele. E aí eu, né, o tempo todo pensando nos prós e contras dos dois, né, e vendo como é que a gente podia tirar proveito disso. Um software de modelagem 3D, eu faço uma analogia com uma massinha de modelar. Ele vai permitir fazer o quê? Operações booleanas, né? Ou seja, fazer adição e subtração de peças. Então, ali o que eu fiz, por exemplo, foi juntar as pirâmides, como eu comentei antes. Depois vocês vão ver, eu corto por um outro cubo, né? Faço a diferença. E essa é o princípio que está por trás. A contrapartida, o aspecto não tão positivo, é que ele não trabalha muito com construções geométricas precisas. Tá? O Tinkercad, eu estou falando, que é um software mais simples, mais intuitivo. Tem outros softwares que são muito mais elaborados que vão fazer isso. Ok, mas aí demandam também mais tempo de envolvimento. O Tinkercad ele tem essa limitação de você não ter a construção geométrica precisa. Se eu quero o ponto médio, eu não vou conseguir fazer. Eu tenho que ir ali no papel milimetrado, né, virtual, e ajustar as peças para que isso funcione. O GeoGebra, como benefício, tem essa possibilidade de construção geométrica mais precisa. Em contrapartida, o GeoGebra ainda não tem a opção de fazer operação booleana, ou seja, eu não consigo adicionar peças, né, ou subtrair peças. Tá em processo, mas demanda um tempo pela estrutura do software. Okay? Mas isso eu acho que é uma oportunidade rica também para os professores pensarem que software se adequa mais à minha realidade, à minha necessidade. Qual que eu vou usar para aquilo que eu quero fazer. Okay? Então, aqui eu mostro como é que seria modelado no GeoGebra, com ligação de pontos. Né? Aqui eu reúno uma série de atividades, eu não vou entrar por conta do tempo, se a gente tiver um minutinho depois eu mostro, mas eu vou deixar o link depois para vocês vão encontrar muitos materiais disponíveis. Tá? E aí o que eu quero fazer, assim, rapidinho, 5, 10 minutos, é mostrar para vocês efetivamente como é que a gente exporta, né, um material do GeoGebra para ele ser impresso. Então, ok? Bom, aqui eu fiz o link no fim para essa atividade, tá? Onde tem esses materiais todos aqui. Depois vocês vão ter acesso. Aqui tem um interessante que é do professor Humberto Bortolossi, eu presumo que vocês conheçam, né? Que é esse aqui, né? Ele trabalhava também com a ideia de princípio de Cavalieri, né? Ele mostrou como os prismas eles podem ser rotacionados e preservar volumes. Então eu peguei essa atividade, imprimi... Opa! Que não está entrando, eu tenho que arrastar. Aqui. Então, ele fez a modelagem dinâmica, né? E aí eu escolhi uma qualquer, né? Escondi os objetos que não me interessavam, esse quadriculado aqui em preto, a base, e eu imprimi. Então, te permite fazer um experimento empírico, né? Botar sal ali, comparar os volumes e ver que, de fato, é o mesmo. Bom, o que eu quero fazer agora com vocês, nesse tempo que resta, é mostrar como que a gente, então, exporta para STL, que é o formato que vai ser possível imprimir. E aí, uma coisa que eu tenho que chamar a atenção é que tem duas opções, tem várias, né, mas duas em especial, que é você usar o recurso 3D. Eu vou mudar o idioma aqui só. O GeoGebra ele vai ter a calculadora gráfica 3D e tem o GeoGebra clássico. Tá? Eles vão ter assim, roupagens um pouquinho diferentes, mas não vai ser difícil você fazer a correspondência e a identificação de um com o outro. Tá? Aqui, tanto faz, acho que eu vou começar, vou fazer nesse aqui. Tá? Poderia ser o outro, mas fica a critério de vocês.
Então, eu me inspirei num exercício do professor Ledo, da lista de exercícios, construí uma pirâmide aqui para mostrar para vocês como é que pode ser feito isso. Agora estou um pouco confuso porque eu não enxergo lá. Então, vamos aqui. Então, eu tenho algumas opções de construção de pirâmide. Eu vou usar essa aqui, que eu acho que já vai nos dar direto uma pirâmide mais regular. Então, eu vou fazer um polígono. Pode ser de 4 lados. E aqui eu tenho uma opção. Se vocês fizerem a primeira pirâmide lá de cima, ela vai ser com o vértice né, do topo arbitrário. Vocês podem escolher onde colocam o vértice. Mas eu estou interessado numa pirâmide regular, então eu vou usar esse recurso aqui de extrusão para a pirâmide. Okay? E aí eu vou dizer a altura. Então, pode ser 5, sei lá. E aí vocês têm a pirâmide ali. Só que por alguma razão eu estou interessado em explorar a apótema, mostrar a apótema para os alunos da pirâmide, né? Que é a altura da face. Então eu vou aqui no recurso de ponto médio, por exemplo. Peço ponto médio daqui. E também já vou fazer o centro da base para representar a altura da pirâmide. Então agora com segmento. Eu uno esses caras aqui, e vou unir esses dois caras aqui. E vou fazer todos os segmentos de interesse quando a gente trabalha com geometria espacial, né? Eu vou fazer ali dentro. Ok? Essa é a construção, né? Usando o recurso 3D. Nem estou falando de impressora por enquanto. Mas só para apresentar para aqueles que não conhecem o GeoGebra 3D também. Agora, se a gente tiver interesse em imprimir isso, alguns cuidados são importantes. Primeiro, a gente tem que deixar visível na tela aquilo que a gente realmente quer imprimir. Então, o que eu tenho que esconder aí? O sistema de eixos. Né? Eu não vou imprimir o sistema de eixos. Eu até poderia. Tá? Aqui tem um exemplo que eu fiz no 2D e eu imprimi com o sistema de eixos. Então, se vocês têm, por alguma razão, interesse, vocês podem imprimir também. Mas com o 3D, ele pode perder um pouco a proporcionalidade, ele fica um pouco estranho. Então, o que nos interessa, de fato, é o objeto. Então, eu vou esconder o sistema de eixos. E aí eu vou vir aqui para identificar os objetos, né, com a descrição algébrica. O que mais que eu vou esconder? Onde é que está? Ok, só vou clicar aqui então. Aqui. E o plano também não me interessa. Os pontos eu vou deixar, é opcional. Eu vou esconder um dos pontos, vamos ver, para vocês verem a diferença. Eu vou esconder os pontos da base, vamos dizer o C, não C é auxiliar, então vou esconder o ponto B ali. Depois vocês olham a diferença, como é que fica num ponto e sem o ponto. Tá? E a outra coisa que eu acho que é interessante discutir aqui é o seguinte. O que vocês imaginam que vai acontecer se vocês imprimirem essa peça assim, se vocês exportarem assim? Mesmo que vocês nunca tenham trabalhado com isso, mas vocês vão conseguir enxergar aquele segmento da altura interno? Não, porque vocês estão com as faces visíveis, então a tendência, né, é que imprima as faces e a gente não enxerga o que está dentro. Okay? Então, o que eu vou ter que fazer aí? Eu vou esconder, vou clicar numa das faces, eu poderia fazer isso com todas, aí é a opção, né? Configurações, cor, tá? E aí vocês estão vendo aqui transparência, eu vou botar em 0. E aí, olha o que acontece. Eu tenho aquela face ali aberta. E aí, claro que isso é opcional para as outras também. Se vocês querem uma estrutura só dos segmentos, vocês escondem todas as faces. Se vocês querem imprimir as faces, aí vocês não mexam na transparência. Se vocês deixarem 20, 30, 40, não vai fazer diferença. Vai imprimir do mesmo jeito. Tá? E aqui, acabou. E agora, efetivamente, a gente vai mostrar, então, como que isso é levado para a impressora 3D. O que eu vou ter que procurar, na versão de calculadora 3D, vai estar nesse cantinho aqui. No clássico, esse menu vai aparecer do lado superior direito, tá? Mas, basicamente, é a mesma coisa. Eu vou vir aqui e vai ter uma opção aqui de baixar como, tá? Baixar como, vocês vão ver o formato STL. E aí vocês vão clicar aqui. STL, e aí ele vai dar, isso aqui é bastante novo,
ele vai dar a opção de vocês ajustarem a escala, né? Porque o GeoGebra, se vocês pensarem, ele é adimensional, na verdade, né? Ele trabalha com um sistema de eixos, mas não é 1 centímetro, 1 metro ou 1 decímetro, né? Então, aqui vocês definem. A unidade do GeoGebra corresponde a quantos centímetros, tá? Ele tem uma configuração default, assim, padrão, de deixar todos os objetos dentro de um cubo de 4 centímetros, tá? Então, nesse sentido, como a altura era de 5, ele converteu, né, a escala de 1,25 unidades do GeoGebra em 1 centímetro. Se eu quero deixar 1 para 1, que eu acho que é o mais natural, eu só venho aqui e ajusto, né? Boto 1 centímetro para 1 centímetro. Aí vocês vão ver que a altura aqui, ó, de fato, foi 5. E aqui é a espessura, né, dos objetos. Então, isso demanda um pouco de prática também. Vocês vão, com a vivência, vocês vão sentindo o que é mais adequado para a realidade de vocês. Esse aqui, por exemplo, se eu não me engano, é 3 milímetros. Tá? Eu já fiz algumas coisas com 2,5 que já fica um pouco mais frágil. Se vocês querem uma coisa um pouco mais robusta, 3,5, 4. Vou botar, sei lá, 2 milímetros aqui para vocês verem. E aí, eu peço para baixar. Pirâmide. E exporto. Tá? Vocês viram que já baixou o arquivo lá? A gente consegue abrir aqui, ó. E visualizar como é que está esse arquivo, então. Ele abriu aqui, tem que arrastar agora. Então, essa é a peça de vocês, ó. Vocês aqui conseguem visualizar como é que ela vai ficar no formato final. Lembra que eu tirei um pontinho ali, era o B, né? Era esse aqui, ó. O que acontece? Ele juntou os segmentos ali no canto, mas não tem o ponto, tá? Então, os outros estão com os pontos na ponta. Então, aqui tem uma outra diferença que eu acho que é importante. Vocês até conseguem ajustar, regulando essas espessuras, para que ele fique mais bem acabado, vamos dizer assim. Mas tem um aspecto didático que é importante, né? A gente quer, às vezes, valorizar o vértice, ou não valorizar, depende do interesse de vocês. Então, isso também é um diferencial em relação a software de modelagem. Ok? Aqui acaba a parte do GeoGebra. Eu exportei, eu tenho o arquivo. Só para aqueles que tiverem interesse, é muito rápido, como é que eu continuo daqui para frente? Eu tenho que pegar esse arquivo, e aí eu vou abrir esse arquivo no software da impressora. E aí cada impressora vai ter o seu software, tá? Existem softwares que são comuns a todas as impressoras. Então eu vou mostrar aqui, muito rapidinho. Eu trabalhava lá com 3 impressoras diferentes. Eu tinha a minha impressora e tinha mais 2 impressoras de laboratório. Eu vou abrir uma qualquer aqui, tá? Pode ser essa, para mostrar como é que é o software e como é que a gente procede, então. Então, esse aqui vai ser o software da impressora. E aí eu vou ter que importar o arquivo. Então, eu vou aqui na opção de localizar, né? E o bom é que os softwares das impressoras já são bastante inteligentes, né? Eles já vão tentar otimizar a disposição, e às vezes se você tem mais de uma peça, né, como otimizar na plataforma de impressão, mas está aqui. E aí, aqui sim, você pode brincar com várias coisas, né? Você pode controlar a densidade do material, se você quer um material mais firme, mais forte, resistente a pressões, né, ou não. E aí você vai ver tempo de impressão, densidade, como eu comentei, e outras características de atributo físico mesmo da peça. Tá? E aí você vai jogando, né, para ver o que é mais razoável para a sua realidade também. Então, aqui eu acho que também é um espaço riquíssimo de trabalhar matemática de uma maneira muito natural, né, porque daí vocês começam a fazer essas relações de variáveis, de correlações de variáveis, né, volume, comprimento. Esse aqui eu acho que até nem tem, pelo menos não explícito, mas o outro tem o comprimento, quanto de filamento eu preciso, porque para quem não sabe, a impressora 3D tem várias técnicas, mas a mais popular é com filamento, derretimento de filamento e vai imprimindo por camadas. Então ele já diz e já estima quantos metros eu preciso de fio e tudo mais. Então aqui eu vou fazer o fatiamento, que eles chamam, e já dá o tempo estimado ali, ó.
Vocês estão vendo no cantinho inferior direito aqui, ó, 37 minutos para imprimir essa peça. Tá? Feito isso, salvo o arquivo num cartão de memória, boto na impressora e terminou. Tá? Ou, se vocês tiverem a conexão direta, muito mais rápido e prático. Tá bom? Vou voltar aqui para o modo de apresentação. Opa. E com isso, então, gente, eu termino. Agradeço a atenção de vocês. Aqui eu deixei os QR Codes para vocês seguirem, se tiverem interesse. Então, vai ter o acesso para todos os trabalhos. Esse primeiro tem mais a ver com a impressão 3D. Então, vai ter um menu lá de materiais relacionados. Vocês vão encontrar outras referências, né, para os cubos, para jogos também que eu desenvolvi com alunos. Enfim, tá? Fica o convite, se vocês quiserem vir aqui manusear. Tá? Fiquem à vontade, é para tocar mesmo, não se preocupem em quebrar, a gente imprime de novo. Tá? Então, a ideia é essa, é importante vocês manipularem. Tá? E fiquem à vontade também para explorar o material. Querendo, me mandam um e-mail e a gente está em contato. Obrigado. Muito bem, queria agradecer muitíssimo a presença do professor Diego, que abrilhantou o nosso Papman. Nós teremos, né, para o futuro todo um caminho novo para trilhar no ensino da matemática, saindo daquelas coisas antigas, né, daquela aula tradicional, entrando nessa parte de projetos e com o auxílio das tecnologias. E eu prometo para vocês que a cada Papman nós vamos trazer uma novidade desse tipo, seja uma aula como a do professor Nerhab ou continuação da palestra do professor Diego, e assim caminhamos para um futuro mais moderno, né, no nosso ensino de matemática. Eu queria dizer que, sobre as perguntas que chegaram, nós vamos responder diretamente às pessoas que formularam. Então, não se preocupe, não tivemos a sessão presencial, né, de perguntas e respostas, porque queríamos apreciar essa palestra, mas as perguntas que chegaram serão respondidas, né, para cada um. No mais, queria agradecer muitíssimo também a nossa casa, que propiciou todas essas atividades dessa semana, a equipe de apoio, com o Dion, que não se cansa nunca de prestigiar o nosso projeto, ao Anderson, que está aqui nas câmeras, e sempre muito preciso e atencioso, e também as nossas secretárias incansáveis, né, Isabel e Ju, que sem elas também a gente não poderia realizar essas nossas atividades. Convido vocês todos, então, para o próximo Papman em julho, que será também cheio de novidades e grandes atrações. Muito obrigado, então. Até a próxima vez.